Olá pessoal, eu sou o Wellington Palassi, instrutor da Palassi Telecom, e hoje eu vou estar abordando uma pequena apresentação que eu montei aqui para falar um pouco sobre tipos de redes. É um assunto bem interessante aí. Vou estar explicando algumas siglas, né? As siglas técnicas, né, de desclassificar uma rede e a forma mais comum, né, e a abrangência dessas redes. Tá falando um pouco sobre isso. Vamos começar com a rede WAN. O que é uma rede WAN? Rede WAN, Wide Area Network, é basicamente a nossa internet, né? O melhor exemplo que a gente tem. É uma rede que ela se estende além de cidades, de estados, países, né? Por isso que a portinha do nosso roteador lá, geralmente o roteadorzinho Wi-Fi, vem com a porta WAN, é essa porta que recebe a internet, tá? Conecta o nosso roteador, no caso, com o mundo todo. Rede WLAN, Wireless Local Area Network. Ela basicamente consiste em uma rede local, né, como se fosse uma rede cabeada, né, o mesmo conceito de rede LAN, porém usando o wireless, né? E essa rede, a arquitetura, né, mais popular desse tipo de rede é o Wi-Fi ou o padrão IEEE 802.11. Então, basicamente, ela é uma rede local, porém wireless, sem fio, usando dispositivos sem fios. Tá? Rede MAN, essa aqui é uma rede interessante, essa classificação. Esse tipo de rede, pessoal, ela é geralmente uma rede metropolitana, né? Então, de uma cidade que ela pode abranger até uma cidade inteira, né? Entre prédios, empresas, né? E como que ela funciona? Vamos imaginar aqui que isso aqui sejam cinco, né? Cinco empresas espalhadas dentro de uma cidade. Essas empresas elas podem ser interligadas diretamente via cabo, né? Uma rede física dessas empresas. Uma empresa lá conecta todas as filiais dela, matriz e filiais dentro de uma mesma cidade via fibra ou via cabo, né? E ela tem uma rede ali, uma rede fechada entre ela. Essa seria uma rede MAN. Porém, é difícil uma empresa fazer isso, né? Algumas exceções raras existem, mas no geral não é difícil. Fica um custo alto, né, para fazer essa interligação física somente com um tipo de empresa. Dentro dessa classificação de rede MAN, existe a rede VPN, né, que é a Virtual Private Area Network, que é uma rede virtual, porém uma rede privada, né, que vamos supor assim, que cada prédio desse tivesse um ponto de internet de uma operadora, podendo ser a mesma ou diferente, né? E a empresa pode alugar a estrutura dessa operadora para fazer essa interligação, né? E não precisar fazer o lançamento de cabo, ou utilizar a técnica de VPN, que é onde a gente consegue cortar os custos, né? Onde não existiria essa interligação, esse anel não existiria, e seria cada empresa independente, operando com um ponto de internet, com um IP diferente, um IP público provavelmente diferente, e utilizaria a técnica de VPN, onde a gente consegue ter acesso remoto, né, uma rede virtual, virtualmente acessando uma outra empresa ou um outro dispositivo. Porém, na rede VPN a gente tem uma criptografia e uma segurança. A desvantagem da VPN é a qualidade da conexão, né? Que você vai ficar dependendo da qualidade da operadora para você ter qualidade da conexão da operadora, para ter qualidade nesse serviço. E os dados, né, por mais que sejam criptografados, eles ficam de uma certa forma vulneráveis na internet. Mas a VPN ela fica enquadrada junto com essa categoria, tá? Podendo ser utilizada em conjunto. Mas no geral a topologia MAN é assim.
Essa interligação metropolitana entre prédios, escolas, hospitais, etc. Rede CAN, Campus Area Network. Ela também é chamada de rede de campo, né? É uma rede um pouco maior que uma rede local, com abrangência em geralmente de mais de um ponto local. Eu usei até a mesma imagem do que a anterior, do que a rede MAN, e fica tá até o nome aqui, rede MAN, mas situações diferentes. É basicamente duas redes locais interligadas, né? Por exemplo, duas escolas, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma escola e aqui tivesse os computadores, né? Os prédios aqui fossem os computadores dentro de uma escola e essa aqui outra escola e essa rede interligada via um ponto a ponto direto, por exemplo. Essa seria uma rede CAN. São duas redes locais, né? Em diferentes locais, porém interligadas entre elas, de uma forma local, entre um ponto a ponto, uma rede ponto a ponto, uma rede via cabo, etc. Tá. Rede PAN, Personal Area Network. Essas aqui são redes de curta distância, como por exemplo Bluetooth, né? Bluetooth é uma conexão de curta distância entre celulares e fones de ouvidos. Bluetooth também usa, né? Teclado wireless, mouse wireless, utiliza essa tecnologia. Essa tecnologia não, essa classificação, né? Personal Area Network. E quando ela é feita através de transmissão sem fio, né? Aí ela é chamada de WPAN, Wireless Personal Area Network, né? Então são essas duas definições para PAN, ou PAN ou WPAN, que não é a mesma, de qualquer forma ela vai ser interligada via wireless, né? Geralmente vai ser via wireless, Bluetooth, infravermelho, etc. Mas são basicamente redes de curta distância, tá? Que atingem não mais que alguns metros, próximo à portadora principal de transmissão. Rede LAN, Local Area Network, né? Essa é a famosa rede LAN que todo mundo deve ter ouvido falar, que é um grupo de dispositivos interligados a um dispositivo central que repassa essas informações. No caso, essa LAN, essa nuvenzinha azul, seria o nosso hub, nosso switch, né? E ele está fazendo essa distribuição de forma aberta, então não tem nenhum tipo de segurança entre essa rede. Então, por exemplo, uma rede local pura, né, uma rede LAN pura, sem nenhum tipo de gerenciamento, ela fica muito vulnerável a vírus locais. Por exemplo, a pessoa infecta um vírus com um pendrive no computador e esse vírus infecta todos os outros dispositivos que tiver nessa rede, porque ela é uma rede transparente, ela não tem nenhum tipo de gerenciamento. Tá? E a rede VLAN? A rede VLAN ela é uma melhoria, né, de gerenciamento da rede LAN. Então, a rede LAN, que nem eu falei, ela é uma rede transparente, ela não tem nenhum tipo de gerenciamento. Na rede VLAN, a gente consegue, mesmo que esses dispositivos estejam fisicamente interligados a um hub, por exemplo, a um hub não, né, a um switch gerenciável, por exemplo, eu consigo virtualmente separar esses computadores dentro de uma empresa, por exemplo. Vamos supor que a gente tem lá vendas, compras e diretoria. Eu consigo separar através de VLANs, através das IDs, né, da IDs diferente para cada grupo, por exemplo, VLAN 10 para vendas, VLAN 20 para compras, VLAN 30 para diretoria. Então a conexão entre esses dispositivos e o meu roteador central, esse ícone azul aqui representa o nosso roteador, né? Entrando e saindo dados e dividindo. Porém é uma conexão direta entre a VLAN 30 até o nosso roteador. Então eu consigo separar essas redes para que eu possa, né, de repente fazer para uma se comunicar com a outra, quando eu posso fazer para não se comunicar. Então uma rede não interfere na outra, eu consigo ter um melhor gerenciamento e segurança, né, dentro da minha rede. Geralmente no escritório, são redes mais encorpadas que utilizam essa tecnologia de aplicação. Bom, pessoal, é isso. Eu falei os termos de abrangências mais comuns, né, para essas redes, as classificações mais comuns delas. E por hoje é isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso e-mail aí embaixo, ou poste os comentários aqui no nosso vídeo. Obrigado e até mais.